promessa nos diz respeito a vós, a nossos filhos e aos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A qual distância a todo mundo, a toda nação. Disse que ele era para toda nação. Go ye to all the world, as we say. Ide a todo o mundo. Ainda não alcançou aí. Preach the gospel to every creature. Pregai o evangelho a toda criatura. Boa noite, amada igreja. Deus os abençoe. Amém. Vamos colocar de pé enquanto vamos ouvir a leitura do Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Oremos. Amado Senhor, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estamos uma vez mais, agradecendo a Ti pelo dia que tivemos, pelos trabalhos que realizamos, por todos os livramentos que Tu tens dado, e por agora termos tido esta chance, neste momento, de juntos com essas poucas pessoas, podermos adorar o Senhor na beleza de Tua santidade, entoar cânticos e louvores a Teu nome, falar do Teu amor, da Tua salvação, da Tua benignidade para com nós, Teus filhos. Não merecemos nenhuma destas dádivas, mas Tu faz isto através de um amor eletivo, porque antes da fundação do mundo, Tu nos escolheste para filhos de adoção, através de Jesus Cristo. E aqui estamos, Senhor, prontos para ouvir a Tua palavra, prontos para entregar nossas vidas diante de Ti e pedir que mais uma vez o Senhor nos inspire, nos instrua nesta hora e que a nossa adoração seja completa com a revelação de Jesus Cristo. Estas bênçãos nós pedimos por nós e por todos os nossos irmãos que estamos ouvindo à distância e por aqueles que ouvirem depois da gravação. Que sobre todos eles seja a bênção da Tua palavra através do Teu Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis sentar. De louvores. Vamos para ganhar tempo, né, na nossa meditação das Escrituras. Nós tivemos um culto meio puxado domingo passado, né, onde nós falamos sobre os tempos trabalhosos ou tempos perigosos, referindo-se ao momento crucial da história humana, pelo que nós passamos hoje, não é? E todo leitor das Escrituras, e principalmente o povo da mensagem, deveriam estar conscientes do tempo que nós estamos vivendo e reconhecer que dia é este e qual é a mensagem que Deus tem para esse dia, né? Para esse tempo que nós vivemos. Nós ficamos em alguns comentários no culto passado e eu disse que estaríamos por alguns cultos fazendo alguns comentários e algumas leituras do sermão pregado pelo pastor Ribeiro sobre este tema especificamente. Ele pregou uma série sobre a divindade, sobre a deidade, praticamente uns 22 sermões por aí, e no sermão número 5 ele pregou sobre os tempos perigosos. Para isto ele usou duas escrituras principais, 2 capítulos, que foi Romanos capítulo 1, e deveríamos já só lembrar de Romanos 1, já saber mais ou menos o que Paulo, o servo, está explicando ali, está apresentando a respeito de como os homens estariam nos últimos tempos, amantes de si mesmo e a forma que eles se comportariam, e fala sobre a homossexualidade e todas estas coisas. E outra escritura que o reverendo Ribeiro usou foi 2 Timóteo 3, que nós lemos no culto passado, porque o Espírito diz que nos últimos dias apostatarão da fé, seguiram doutrinas de demônios e todas estas coisas. Bom, bem difícil isso, complicado falar sobre isso.
Um dos ministros associados, que trabalhamos juntos, o reverendo Diógenes Dornelles, ele fez um comentário muito bom, muito tremendo, quando ele fez a tradução deste sermão. E eu creio que os irmãos brasileiros, os irmãos da língua portuguesa, não só no Brasil, mas também na África, Portugal, e como o reverendo Tolstoy disse para mim, são mais de 8 nações que têm procurado os nossos estudos, que temos traduzido para o português. E ele fez um comentário, o irmão Diógenes, a respeito deste sermão do reverendo Livei, e eu li, comentei parte desse comentário, onde ele diz que um falso entendimento sobre a deidade, sobre a divindade, resultará numa rejeição. Aqueles que têm um entendimento errado a respeito do próprio Deus, eles terminam por rejeitar a revelação de Jesus Cristo. Eles não conseguem aceitar a revelação de Jesus Cristo e por isso eles rejeitam a palavra, porque o tempo está para isto. E somente a doutrina pode corrigir o falso entendimento sobre Deus. E esse falso entendimento sobre Deus é motivado por aqueles que não conseguem crer na mensagem exatamente como ela foi pregada pelo profeta. Eles tiram aqui ou acrescentam ali. Vê? Tanto é que a doutrina principal, a doutrina da Trindade, eles conseguiram se livrar. Mas, no entanto, caíram no outro enredo sobre a doutrina unicista, quando o irmão Branham foi bem claro dizendo que ele não era unicista. Claro que não estaremos falando especificamente desse tema, mas se você não tiver o entendimento correto sobre a divindade, tudo que você tem, que você acha que é revelação, estará de ponta cabeça. E quando Deus se defronta com aqueles que rejeitam o verdadeiro conhecimento de si mesmo e substituem o verdadeiro conhecimento com doutrinas e rudimentos, tradições dos homens, então, consequentemente, Deus mesmo nos entrega a uma mente réproba, a fim de que colham aquilo que eles mesmos têm semeado. E é assim que está caminhando a humanidade de um modo em geral. Estamos falando especificamente em termos espirituais no que está acontecendo no mundo religioso, no que acontece a nível mundial a respeito do povo da mensagem. Mas aqueles que amam a presença do Senhor, porque seu entendimento é aberto para entender do que se trata a presença de Jesus Cristo nesse tempo, o próprio Senhor prometeu que os guardará, o próprio Senhor prometeu que os guiará por todo o caminho rumo à jornada do reino, aonde todos o adorarão e o servirão como seu povo justo e fiel. Amém. Amém. Então, no primeiro culto nós fizemos um comentário sobre o sermão do reverendo Livei, e eu gostaria de, neste culto, ler com vocês algumas partes deste sermão, a começar pela oração que o irmão Livei fez. Atualmente, enquanto estamos falando sobre estas coisas, o pastor Livei estará completando por volta do mês entre agosto e setembro 96 anos de idade. Deus permitiu que tivéssemos uma testemunha ocular dos tempos do profeta e que tem se mantido firme e fiel ao ensinamento doutrinário entregue pelo profeta do Senhor. Então, para mim é um privilégio muito grande poder estudar, vamos dizer assim, aos pés deste homem, mesmo sendo à distância, não é? Lendo, estudando seus sermões, sabendo do que ele cria e como ele pregou, com o ministério, o ofício de mestre que Deus lhe deu, como ele pregou a respeito das coisas que o profeta trouxe para nós. Amém? Amém. Ele diz: vamos orar. Senhor, que possamos verdadeiramente honrar a tua presença. Nós temos nas mensagens muitas coisas, em quase todos os sermões, o irmão Branham falando sobre a presença de Deus, a presença do Senhor. Deus está presente. Porém, o irmão Branham especificamente teve um ministério peculiar, que era apresentar para as pessoas o Deus que se fez presente nesses últimos dias, como não tinha se feito presente durante 2000 anos. E ele disse: o propósito do meu ministério é declarar que ele está aqui.
E sendo que as pessoas não estavam compreendendo estas coisas, e irmão Branham, sabendo que seus próprios ouvintes não estavam compreendendo perfeitamente, ele foi muito claro quando ele falou sobre a aparição e a vinda. Diz duas coisas diferentes, são duas palavras diferentes, são acontecimentos distintos: a aparição de Cristo e a vinda de Cristo. A aparição é agora, a vinda será logo. A aparição nos prepara para a vinda. Então, o seu discípulo lhe veio, quando ele está falando sobre a presença, ele não está se referindo à forma que o mundo religioso em si fala sobre a presença de Deus. Ele está falando especificamente daquilo que ouviu da boca do profeta, sobre a presença de Deus aqui na terra, que não está sendo reconhecida. E essa presença, vamos dizer assim, se pudéssemos usar esse termo, ela é tão presencial, ela é tão real, ela é tão nítida, tão literal, como foi nos tempos de Jesus de Nazaré, quando Deus, Criador dos céus e da terra, esteve ali, andou em dois pés, vê? Quando estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e depois que Jesus Cristo ressuscitou, subiu aos céus, este Deus que andou no corpo de seu Filho, continuou trabalhando através dos seus discípulos. É este Deus presente, que nos últimos dias, outra vez, manifesta a sua presença na terra, e fala, usa as cordas vocais de um homem, e depois que esse homem sai de cena, esse próprio Deus continua na terra. E por isso que para que esta doutrina da presença ficasse tão clara para aqueles que verdadeiramente creem na mensagem, o reverendo Liveiro estudou o tema a fundo, mostrando nas citações do irmão Branham o que é esta presença, e por isso ele pregou sobre a parúcia de Cristo. A parúcia de Cristo, o tempo quando Deus mesmo apareceria na terra, a sua aparição, como disse o profeta, é uma presença espiritual, Deus Espírito, aqui, não no céu, aqui na terra, dirigindo o seu povo. Por isso, só depois que você compreende essas coisas, é que você sabe porque esses homens pregaram, ou têm pregado como eles têm pregado. Amém? Estão entendendo? Amém. Que possamos verdadeiramente honrar a tua presença, como a quem tu és e o que tu estás fazendo por nós, através de teu amor e graça, ó Deus, e tua misericórdia nesta hora, sabendo que este é o fim de todo o tempo, porque isto tem sido vindicado a nós. Ora, sabemos que isto é o fim de todo o tempo. Bem, não estamos apenas não estamos apenas dobrando esquina. Estamos encerrando com o tempo da raça humana, da dispensação humana, da dispensação do homem, deste sexto dia. Estamos entrando para a dispensação do reino. O profeta disse: a coluna de fogo está aqui para nos conduzir ao milênio. Veja, então algo está para acontecer, e este algo que está para acontecer está mostrando os prenúncios do que está no início desse acontecimento final. Observe, sabemos que este é o fim de todo o tempo, porque isto tem sido vindicado a nós. Há 2000 anos atrás, no ministério do Senhor Jesus, quando ele encerrou aquela parte, ele se apresentou para os discípulos depois de sua ressurreição, e teve com eles cerca de 40 dias. Ele lhes falou sobre as coisas referentes ao reino dos céus, e muitas coisas aconteceram naquele período de tempo que não ficaram registradas. O pastor Kossoer, pregando sobre esse tema, ele disse que chegaremos a isto quando teremos também esse período de tempo aqui nessa terra, e assim como nos dias de Jesus muitas coisas aconteceram, também acontecerá coisas extraordinárias. E muito mais do que lá no Alfa acontecerá no ministério Ômega, porque lá estava chegando no final de uma dispensação. Mas aqui estamos chegando no final do tempo, na conclusão de tudo. Vê? Então tudo cessa, tudo termina. Por isso que o reverendo Liveiro está pregando, sabendo que este é o fim de todo o tempo, porque isto tem sido vindicado a nós. Os homens não precisam de mais tempo para examinar em que hora vivemos, porém conhecemos a hora em que vivemos, e conhecemos os mistérios profundos
e secretos de nosso Senhor Deus. Até mesmo aqueles que não eram conhecidos desde antes da fundação do mundo, ou pelo menos não foram feitos conhecidos de tal maneira como eles deveriam ser conhecidos, de modo que tivéssemos o entendimento. Agora, aumente o nosso entendimento esta noite, Senhor, rogamos, e que possamos ter a força dentro de nós, e a cortesia, e o amor, para andar na luz, assim como Tu estás na luz, e termos esse companheirismo um com o outro, com o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, purificando-nos dos nossos pecados. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então foi assim que o pastor Oliveira pregou sobre tempos perigosos. Ele iniciou com esta oração. Antes de eu começar com o que eu desejo entrar, eu quero apenas dizer para aqueles que adquirem as fitas e os vídeos cassetes, áudio e vídeo cassete, e eu quero agradecer-lhes especificamente, porque meu ministério depende do seu apoio, e não da igreja local, quer dizer, não só da igreja local. Creio que é isso que ele estava dizendo aqui. Eu vou ler outra vez, para que nós possamos conhecer como este homem trabalhava com o seu povo, não é? Observe, quero agradecer àqueles que adquirem as fitas, e eu espero que isto sirva também para os nossos irmãos que ouvem, que pedem as gravações, para aqueles que pedem as cópias, para aqueles que recebem a longa distância, não é? Aqueles que estão aguardando ansiosamente os cultos. Preste bem atenção nessas palavras, porque o trabalho que eu realizo, o trabalho que estamos realizando, não é um trabalho nosso, não é ideia nossa, não é doutrina nossa. Eu estou tentando, no melhor do meu entendimento, da melhor forma que eu posso fazer, pelo menos nas condições que eu tenho, levar adiante este ministério de um homem que foi, pela boca de um profeta vindicado, dito que ele era um mestre, cheio do Espírito Santo, e estava apto para nos ensinar sobre a palavra, sobre a doutrina desta mensagem. E William Branham disse: em qualquer lugar, você, membro, lê para o laico ou para os ministros. Se vocês têm alguma dúvida quanto às coisas que eu ensino, pergunte a mim ou ao irmão Liveiro. Então, para que as pessoas sejam beneficiadas com este ensino, com este ensinamento doutrinário, estamos fazendo de tudo para que isso chegue nas mãos das pessoas o mais rapidamente possível, porque o tempo está muito próximo. E aqui ele está falando principalmente para mim, para vocês, que pegam as gravações deste culto, que pegam os estudos doutrinários. Então este ministério de ensinamento depende de cada um de nós, uma vez que isto chega para nós. Se chega para mim, e eu escondo a fonte, e eu não expresso a vocês de onde está vindo, fica como uma mensagem minha, um conhecimento meu, uma ideia minha, uma novidade que eu encontrei, e assim eu vou querer aparecer com isso. E assim eu corto a linha da vida, a ponto da vida, da palavra poder chegar a vocês, porque eu retenho aquilo comigo, uma vez que eu já inseri ali meu pensamento, meu motivo pessoal com algum objetivo. Então eu vos peço encarecidamente que ao vocês pegarem isto e passarem adiante, não passem como uma novidade, não passem como algo de vocês, nem tampouco como algo meu. Eu apenas sou como um carteiro que pego aqui e jogo por cima do muro, e vocês façam da melhor forma que vocês acharem com esse jornal, com esse noticiário que vocês terão que ler. E esqueçam meu nome, esqueçam que eu sou, vê? Porque não sou eu, não somos nós, não é a pequena igreja. Não é a pequena igreja que tem feito de tudo durante estes anos, onde praticamente sozinho temos trabalhado para levar estas coisas adiante. Hoje, graças a Deus, já temos outros pregadores, outras igrejas que estão também, vamos dizer assim, pelo menos dizendo: estamos juntos, estamos batalhando juntos, vamos orar uns pelos outros, vê? Mas não pode depender apenas desta pequena igreja, mas cada um de vocês que pegarem estas gravações, que pegarem esses cursos, que pegarem esta forma de ensinar, levem adiante apenas fazendo eco.
E o ego tem que dizer a mesma coisa, da forma que foi dito. Então deixa eu continuar a leitura, eu acho que o recado já está dado, né, irmão Pedro? O recado já está dado, não é? Ok. Antes de eu começar com o que eu desejo entrar, eu quero apenas dizer para aqueles que adquirem as fitas e os vídeos cassetes, áudio e videocassete, que eu quero agradecer-lhes especificamente, porque meu ministério depende do seu apoio e não da igreja local. E eles têm sido muito bons para mim durante anos. E eles vêm de vários lugares, da América, Estados Unidos e Europa, e também da África, Austrália e Nova Zelândia. E depois também tem havido aqueles que têm me concedido benefícios pessoais. E eu aprecio isso, principalmente vindo do Canadá e da Inglaterra, e alguns da África do Sul, e também da Nova Zelândia e Austrália. É bom saber desse trabalho do irmão Oliveira, porque tem irmãos que perguntam, não é? Quem apoia? Ele é sozinho? Porque nunca ouvimos falar deste homem? Porque só lemos sobre ele na mensagem, mas nunca vi meu pastor falar sobre isto? Ok. Conversando com o associado do irmão Oliveira, seu representante, o pastor Brian Consuelo, recentemente, sentados no momento que estávamos jantando, apenas em 3 ou 4 irmãos, comentando sobre os ministros que já tinham se identificado com a doutrina da mensagem e fazendo um prognóstico de cada país onde ele já tem visitado, de onde ele tem recebido comunicado, não é? E depois que ele fez umas contas rápidas, ele disse: quando nós iniciamos, estávamos em 8 pastores. E ele disse: agora estamos chegando aos 200 pastores ao redor do mundo. Ora, possa ser que você ache isso um pequeno número, um pequeno grupo, mas cada um desses pastores tem 10, 20, 30, 50, 200 membros sob a sua responsabilidade. Isso significa que vários grupos, muitas igrejas estão recebendo este alimento, este maná da hora. Muitos. Começou entre 8, 10 pessoas, poucos ministros que davam sustentação ao redor do mundo. E agora estamos chegando a 200. E ele disse: não pense que será um grande número. Não esperem isto. Será, na realidade, um pequeno número que abraçarão isto e que correrão na frente da batalha para destronar o adversário, o coração das pessoas, não é? Onde eles têm se introduzido com aquelas doutrinas que Paulo falou, doutrinas de demônio que viriam nesses tempos trabalhosos. Então você vê, é muita coisa a ser feita e é somente um pequeno número de trabalhadores. Um pequeno número de trabalhadores. Quando temos tantas pessoas, tantos grandes homens, que teriam condições de pegar isto e pum, alavancar para todo lado, esplanar para todos os lados, mas eles não querem. E é por isso que o dono da seara, o dono da festa, manda chamar pessoas de pernas quebradas, coxos, paralíticos e mancos, não é assim? Para fazer parte disso. Vê? Porque não ficará nenhum lugar vazio. Talvez você diga: olha, eu não quero ter parte com coxos e mancos, né? Porque isso é uma força de expressão. Eu acredito que aquilo se refere a pessoas que não tinham, vamos dizer assim, não tinham condições de fazer o trabalho. Tanto é que são chamados para fazer uma pequenina parte. Por que eles são chamados para trabalhar apenas por alguns minutos? Talvez não conseguissem trabalhar o dia inteiro. Talvez tenham suas limitações. Veja que é um campo muito grande para ser, vamos dizer assim, especificado, para se procurar designações sobre as coisas. Talvez eles só poderiam ser chamados de última hora, no último instante, como um complemento. Vê? Porque tem aquelas pessoas, como os fariseus, que não se pode apontar um dedo para eles, porém, a sua forma de ver as coisas o deixa numa posição muito elevada, a ponto de não poder ir para casa justificado por Deus. Então, se
se dá a preeminência para o publicano imprestável que diz: eu não sou digno nem de olhar para o céu. Tem misericórdia de mim. Quem sou eu para fazer isto? E assim sucessivamente. Eu não vou me estender nisso. Mas observe, vamos continuar. E eu quero agradecer-vos muito por isto, porque isto tem significado muito para mim. E eu sinto muito que eu não tenha sido capaz de estar aqui para gravar como eu teria desejado. Mas temos que somente fazer o que podemos fazer. Não talvez da melhor maneira, e talvez não tanto quanto podemos fazer. Porém, de algum modo, somos capazes de fazer exatamente alguma certa quantia. Então, agora eu quero trazer a sua atenção a algumas poucas coisas que são bastante valiosas para nós. Olha, se um homem no calibre de Liveiro diz que as coisas são de importância para nós, eu acredito que nós temos que procurar ver essas importâncias, não acha? Temos que procurar entender estas coisas. O problema é que as pessoas acham que não são importantes. E mesmo lendo isto, e eu lendo isso para vocês, comentando sobre isso, talvez não conseguimos ver qual é a importância dessas coisas, desses comentários. Então vamos aqui, vamos observar isso por nós mesmos. Eu quero trazer à sua atenção algumas poucas coisas que são bastante valiosas para nós, porque temos escritura para elas. Então, só são importantes porque temos escrituras. Vê? Significa que é cumprimento das escrituras. Amém. Então tem que haver importância nisso para nós, temos que nos despertar para isso. Agora você recorda nos tempos passados, quando Israel estava estabelecido dentro da terra. Então isso já é um tema para aqueles que cruzaram o Jordão, não? Já é um tema para aqueles que passaram pelo deserto, que já estão usufruindo dos frutos da terra, dos frutos do Espírito. Olha a analogia que ele está fazendo. Você se recorda nos tempos passados, quando Israel estava estabelecido dentro da terra, e de que foi dito a eles para entrar com a palavra de Deus. Então, meu irmãozinho, não queira entrar no Espírito sem a palavra. Não queira provar que tem o Espírito Santo se você não tem totalmente a palavra. E se você tem a palavra, você não discutirá com a palavra. Se você tem a palavra, você não procurará subterfúgio, você não procurará desculpas. Você não vai pegar parágrafo para desfazer de outros parágrafos, que é o que mais acontece nessa mensagem. É o nosso parágrafo, mostra outro para combater aquele, só para dizer que está certo. Nunca param para ouvir, nunca param para aprender. Acha, eu sei ensinar, deixa eu ensinar. Então ensina, vai, leva esta mensagem a Imaás. Vamos ver o que tem que dizer ao rei. Na verdade, a mensagem é do rei. E a mensagem é para rei e sacerdote. Veja. Então tem que ter o que ensinar, tem que ter o que falar. E se não for a palavra de Deus o que fala, se os acontecimentos que eu mostro não estão na palavra, isso não tem nenhuma validade. Não, Senhor. Bem, então você se recorda. Eles teriam que entrar com a palavra de Deus, que lhes daria a reverência do povo em torno deles, cujas pessoas teriam sido aquelas que se desalojaram depois que eles haviam exterminado todos os gibeonitas e midianitas e filisteus. E seja, quais foram os outros que estavam na terra, e vindo então, seja o que for que estava ali, como seus vizinhos, aquele tempo em diante, todos aqueles outros tendo sido exterminados, porque os sodomitas estavam na terra. Essa foi uma situação bastante ruim. E Deus disse para as pessoas que diziam: que grande palavra esse povo tem! Que grande palavra esse povo tem! E você notará isto, que na verdade, na jornada abaixo sobre o rei Davi e Salomão, aconteceu com a rainha de Sabá vindo, Irão, um dos reis, e vários outros reis, trouxeram sua glória para o reino de Israel, e eles sabiam que Deus era o grande rei, e que o único Deus estava ali. Isto trata da presença de Deus nos tempos de Salomão. O Oliveira está falando sobre aqueles acontecimentos. Deus mesmo ensina, trabalhando através de um homem.
E os outros reinos reconheceram a isto e prestaram honra. E eles sabiam que grande palavra Israel tinha. Depois, mais tarde, no cativeiro babilônico, descobrimos que Nabucodonosor foi forçado a consentir com o fato de que o Deus de Israel é o grande e único Deus que governa em todos os exércitos, nos céus e na terra. Agora, naquele tempo, eles foram para a terra prometida sob Josué, quer dizer, debaixo das ordens de Josué. Eles nunca tiveram a estabilidade que eles deveriam ter tido, porque eles não exterminaram os inimigos de Deus, os gentios, que eles estavam supostos a ter exterminados, e nem se casar entre eles, e nem dar seus filhos e suas filhas em casamento, e nenhum deles era para ter muitas mulheres. Mas veja você, que eles quebraram os mandamentos de Deus. Do que ele está falando aqui? De tempos perigosos. Tempos perigosos. Repetições de acontecimentos. Eles quebraram os mandamentos de Deus. E nesse tempo em particular, todo mundo estava certo, todo mundo estava de certo modo, trabalhando de acordo com o seu próprio entendimento de quem Deus era. Estão prestando atenção nisto? São coisas importantes para nós, porque temos escritura para isto. Tivemos um homem onde o dom divino se manifestou, e tivemos reis que prestaram honra, se homenagem a isto, pessoas que se deslocavam para ver a sabedoria de Deus através daquele homem. Grandes acontecimentos. Mas temos que lembrar que depois que Israel chegou na terra da promessa, o porquê que eles não tiveram estabilidade que deveriam ter. Depois que você alcança isso, ou chega nesta promessa, nesse espírito, na totalidade da palavra, o que será que faltará a ponto de você não ter estabelecimento ou não ter base? O irmão Oliveira está dizendo que são os gentios que eles não mataram, estavam supostos a matar. É a nossa parte humana que nós não entregamos. É o eu que luta em prevalecer. Eu quero, eu faço, eu sei, é meu, é minha, eu que fiz, eu que criei, eu que cuidei. O povo é meu, a igreja é minha, os bancos é meu, o terreno é meu, a casa é minha, e assim sucessivamente. Esta é a dificuldade do porquê eles não se entregam, eles não encontram descanso na palavra, não encontram descanso debaixo do sétimo selo. Eles não encontram descanso na palavra. Parece que não estão bebendo da água da vida, parece que não estão se alimentando de pasto verdejante, parece que não foram guiados às águas tranquilas, onde encontram refrigério na alma. Sempre estão questionando, sempre estão levantando problemas, sempre estão levantando questões, do mesmo jeito quando estavam nos rudimentos. Saíram da denominação, trouxeram os mesmos costumes para a mensagem. Aí recebem um entendimento a mais, a doutrina chega às suas vidas, bate suas portas, e eles aceitam, abraçam isto, mas insistem em viver esta vida gentílica, pagã, onde os sentidos, o pensamento, a razão está em primeiro lugar, está tendo a preeminência, e não são cortês para com a palavra, não dão primeiro lugar aquilo que a palavra é. Quando uma pessoa sabe que é Deus mesmo que está aqui para dirigir seu povo, o que essa pessoa tem que fazer? Se engrandecer ou se humilhar para se entregar nas mãos de Deus? Agora, a forma que as pessoas têm agido, se comportam, não são comportamentos de humildade, não são comportamentos de quem querem ser vasos para Deus usar. Muitos acham que só pode ser usado por Deus se pregar isto, se ensinar isto. Vê? A única forma de Deus te usar é se você se render. E quando você se rende, não é para fazer a sua vontade ou o seu desejo,
Se Deus tiver que trabalhar através de mim, através de você, Ele terá a forma de trabalhar. Ele terá a maneira de trabalhar. Mas não é a nossa maneira, não é o nosso próprio jeito. Você sabe qual é a maneira, qual é o jeito? Há 1 ano e meses, e alguns meses atrás, 1 ano e 7 meses atrás, sentado aqui em cima, enquanto vocês estavam aqui embaixo ouvindo a pregação, sentado com mais 2 ministros aqui em cima, eu estava entregando essa igreja para eles. E eles disseram não, não e não. Estou fazendo esse trabalho porque, de certa forma, eu me rendi a isso. Só. Não é que eu mereça, não é que eu tenha capacidade, não é que eu seja melhor do que os outros, não é que eu ensine mais do que o outro. Mas abertamente, de coração, digo a vocês que estamos esperando alguém que Deus possa dizer, aqui está um nome que pode dar continuidade a isto, que pode trabalhar com vocês. E eu vou ficar ao lado desta pessoa, vou ser auxiliar deste homem. Vê? É assim que as coisas precisam. É necessário que aconteça assim. Vejamos mais um pouquinho. Eu vou lendo e vou comentando alguma coisa, vamos aprendendo junto. Isso aqui, algumas coisas. Depois, mais tarde, no cativeiro babilônico, você sabe, Nabucodonosor teve que reconhecer o único Deus. Agora, naquele tempo, eles foram para a terra da promessa, foi aqui que eu parei, sob Josué. Eles nunca tiveram a estabilidade que eles deveriam ter tido, porque eles não exterminaram os inimigos de Deus, os gentios, que eles estavam supostos a ter exterminado. Adiantando um pouquinho, que eu já li essa parte. Mas veja você, eles quebraram os mandamentos de Deus, e nesse tempo em particular, todo mundo estava, de certo modo, trabalhando de acordo com o seu próprio entendimento de quem Deus era e o que Deus era. A despeito do fato de que isso não fora também há muitos anos, desde o tempo em que eles saíram do Egito, com todos os sinais e prodígios de Deus em seu favor, quando Deus se revelou a eles, e eles adoraram o verdadeiro e único Deus vivo. E esse é o tempo em que você verificará que depois de Josué, ali vieram os juízes. Porém, depois dos juízes, porque diversos grupos haviam florescido, com vários entendimentos, não é um quadro de hoje, com vários entendimentos e divagações de Deus. Todavia, eles estavam coesos no sentido de que eles ainda eram israelitas. É assim ainda a esperança que há. Somos da mensagem, somos todos da mensagem. Porém, grupos esfacelados, separados por doutrina, cada um ensinando de um jeito e achando da forma que ensinamos está correta. E então Deus levantou o profeta Samuel, que começou a trazer-eles juntamente a um local onde, sob um rei, eles poderiam ser uma nação verdadeiramente debaixo de Deus. Quando eles estiveram debaixo de Davi, embora ele não tivesse uma vida muito boa, e depois também para um certo degrau sobre Salomão, e depois novamente eles desceram para o paganismo, por causa do que Salomão permitiu, que foi contrário à palavra do Deus vivo. Agora, o que eu estou dizendo, como tenho dito antes, é que Israel está exatamente na mesma posição hoje. Israel e os judeus. Eles estão lá na Palestina e eles estão fragmentados. Eles simplesmente não têm o entendimento da verdade do Deus vivo, embora eles professem. O que estou achando interessante nesta leitura é que o reverendo Oliveira está mostrando Israel nesse tempo fragmentado, sem entendimento correto sobre Deus, embora professem que adora o único Deus. Você vai ter que entender também que, por outro lado, o mundo religioso está na mesma situação. E você vai entender que junto com esse mundo religioso está também o mundo chamado mensagem, que é um grupo à parte do restante. Mas eles estão tendo também seu próprio entendimento sobre o Deus vivo. Embora professem a esse Deus vivo, mas cada um com o seu entendimento. Então vamos acompanhar a mente do irmão Oliveira aqui falando sobre Israel. E então aqui está
o que meu pequeno artigo diz. Ele levou para a igreja um artigo, para ler para a igreja. E este artigo que ele estava dizendo que era importante, porque tinha escritura para isso. E ele disse: e então aqui está o que meu pequeno artigo diz: uma sociedade fragmentada. Este é o título. Uma sociedade fragmentada. O artigo diz: as eleições permanecem sendo a maior obsessão de Israel. Divisões estão aparecendo nos níveis de partidos, enquanto candidatos para primeiro-ministro rompem para a forma de seus próprios grupamentos. É claro, diz o irmão Lee, você sabe, desde então Baraque tem chegado à autoridade, e ele tem adquirido um tempo muito ruim agora, e o seu governo poderia ter, de certa forma, muito bem cair. Claro que os irmãos que lerem isto não poderão pensar em Barack Obama, porque quando Moliveiro pregou isto, Barack Obama não estava ainda no poder. Ele está se referindo a outro Barack, e de lá, da terrinha palestina, porque ele está se referindo àquele povo. Alianças estão em desordem. Ele está lendo o artigo e eu estou lendo para vocês também. Alianças estão em desordem. Moliveiro diz: não existe unidade. Entretanto, a quebra entre os religiosos e facções seculares da sociedade é tão profunda como sempre. Os civis, que constituem a grande maioria